Esse vídeo também está disponível no formato PowerPoint no AVA Moodle da UFAC. Vá em material de apoio e acesse projeções. A gente vai falar sobre algumas possibilidades de mudança dos padrões de herança mendelianos, os padrões envolvendo a primeira e a segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é a que fala da segregação dos alelos durante a formação dos gametas, então ela está diretamente relacionada à meiose. A gente sempre vai trabalhar na situação em que existe um gene com dois alelos e a dominância completa de um alelo em relação ao outro. Considerando essa situação, então, o 3:1 é obtido em cruzamentos de monohíbridos, onde você tem a produção de duas classes fenotípicas, uma agregando 75% dos indivíduos e a outra 25% deles. Considerando os genótipos, o padrão de herança é diferente. Existe 50% de heterozigotos e 50% de homozigotos. Metade desses homozigotos, então 25% do total, se refere a homozigoto dominante, são os A grande, por exemplo. E o restante, os outros 25%, considerando-se o total, é homozigoto recessivo, por exemplo, A pequeno. Qualquer situação em que não é verificada a dominância completa de um alelo em relação ao outro, modifica então o padrão de herança mendeliano envolvendo a primeira lei de Mendel. E por conveniência, todos os exemplos que por acaso forem dados vão ser considerando-se o cruzamento entre monohíbridos. Inicialmente, a gente vai considerar situações onde o esperado para cruzamento entre monohíbridos vai ser alterado e, posteriormente, a gente vai ver situações em que o esperado para o cruzamento entre dihíbridos é alterado. A primeira situação que a gente vai ver de alteração do padrão de herança mendeliano envolvendo monohíbridos é chamada de expressividade. Expressividade é uma medida absoluta e está relacionado à possibilidade do genótipo se manifestar em um fenótipo. Então, se um indivíduo tem um determinado alelo para expressar um fenótipo, esse fenótipo pode ou não ser apresentado. Então, o indivíduo pode ou não ter o fenótipo associado àquele alelo. Existem casos em que o indivíduo, mesmo tendo o alelo, não tem o fenótipo associado àquele alelo. E quando isso acontece, a gente diz que a expressividade do alelo é variável. Isso quer dizer que é criada uma variação fenotípica sem a existência de uma variação genética. E você tem ali, então, indivíduos que, apesar de não terem um fenótipo associado ao alelo, possuem um alelo e podem passá-lo adiante. Isso é particularmente problemático para situações de melhoramento animal ou vegetal. Mas a gente não vai tratar desses casos particulares aqui. Um exemplo típico de expressividade variável é o padrão de manchas encontrado em feijões da variedade carioca. Então, essa diferença que vocês estão vendo aí nessa imagem é uma variação, uma diferença fenotípica. Ela não é condicionada por alelos diferentes. O padrão de mancha de feijão carioca é dado por um gene que tem apenas dois alelos. Só que os alelos não têm expressividade completa. Então, ocorre uma variação fenotípica sem a existência de uma variação genética. E você pode ter sementes de feijão completamente sem manchas e outras completamente manchadas, mesmo que elas tenham o mesmo genótipo. Acho que vale a pena também a gente notar que expressividade variável é uma situação em que você tem variação fenotípica sem ter uma variação genética. Uma outra situação que faz com que diferenças fenotípicas apareçam na ausência de variação genética é chamada de penetrância. E penetrância também modifica o padrão de herança mendeliano esperado para monohíbridos.
E penetrância, diferentemente do que acontece com expressividade, é uma medida relativa. Então, ela mede a quantidade de indivíduos em uma população que tem um genótipo associado a um determinado fenótipo. Então, nesse exemplo que aparece aí, imagina cada forma geométrica dessa sendo um indivíduo. Então, você tem 10 indivíduos, todos eles teriam um gene para a cor preta, só que a cor preta só aparece em 6. Então, a gente diz que a penetrância do alelo que condiciona a cor escura nessa população é de 60%. Vamos tentar entender melhor esses dois conceitos olhando para essa figura. Inicialmente, vamos considerar a situação em que um alelo que condiciona a cor azul ele tem penetrância e expressividade completa. Isso quer dizer que todo indivíduo que tem um alelo vai ter a cor azul. E todo o azul vai ter a mesma tonalidade, não vai apresentar nenhuma variação. A próxima situação é de penetrância variável. Então, nem todo indivíduo que tem um alelo para a cor azul vai expressar a cor azul. Nessa ilustração, existem 12 indivíduos na nossa população e 5 deles não apresentam a tonalidade azul, mesmo tendo o alelo. Então, a penetrância do alelo para a cor azul nessa população é de 42% mais ou menos. Havendo expressividade variável, os indivíduos que têm o alelo para a cor azul podem apresentar a cor azul com diferentes tonalidades, é o que essa figura apresenta. Então, em alguns indivíduos, o alelo se expressa completamente, em outros, a expressão do alelo é bem fraca. Se a penetrância e a expressividade de um alelo são variáveis, a quantidade de variação fenotípica que você pode observar é relativamente grande, sem que haja uma variação genética correspondente. Isso, novamente, é o terror dos melhoristas e a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora. Continuando com as possibilidades de mudança dos padrões de herança envolvendo um único loco, a gente vai tratar agora de codominância. Pegando a palavra ao pé da letra, a gente chega à conclusão que os dois alelos dominam juntamente. Nessa situação, os dois alelos, então, são capazes de se expressar no indivíduo que os tem. Para exemplificar, imagina duas linhagens puras, uma toda escura e outra toda clara, e o cruzamento delas então produz um monohíbrido. Esse monohíbrido, se o padrão de herança fosse verificado, seria todo da cor dominante. Pode ser todo preto ou todo branco. Isso vai depender do fenótipo dominante. Bom, nessa situação, a F1 obrigatoriamente tem a cor de um dos pais. Mas havendo codominância entre os alelos que condicionam a cor, eu reconheço de imediato o heterozigoto, porque ele vai apresentar as duas cores manifestadas. Nesse nosso exemplo, se eu tenho uma linhagem escura, preta, e uma linhagem clara, branca, o heterozigoto é preto e branco. Um exemplo clássico de ocorrência de codominância é o sistema ABO de tipos sanguíneos. Em livros didáticos, principalmente os de ensino médio, esse sistema ABO é apresentado como sendo um caso de multialelismo. Existem 3 alelos, IA, IB e I, que condicionam 4 fenótipos diferentes, A, B, AB e O. Percebe que a simbologia muda um pouco em relação ao que a gente está habituado,
Mas, novamente, simbologias são feitas para adequar determinadas situações. E aí, quando eu tenho dois alelos daqueles em conjunto, por exemplo, IA e A, eu tenho um genótipo. Isolado, como eles aparecem ali, por exemplo, IA, eu tenho o alelo presente no gameta. A codominância é verificada entre o alelo IA e IB. O alelo I, ele é recessivo em relação aos dois. Então, IA em relação a I tem dominância completa. IB em relação a I tem dominância completa. Eu não vou me demorar muito nisso, mas aqui estão ilustrados alguns padrões de herança referentes ao sistema ABO. Repara que em todos os casos onde há o encontro do alelo IA com o alelo IB, o heterozigoto, que tem sangue tipo AB, é reconhecível. Isso não vai acontecer nas situações onde há dominância completa. Imagina um casamento entre alguém que tem sangue tipo A, mas é um heterozigoto, e alguém que tem o sangue tipo B e também é um heterozigoto. Na descendência, eu posso encontrar os 4 tipos sanguíneos, todos eles com a mesma probabilidade. Eu reconheço de imediato os homozigotos, todos aqueles que têm sangue tipo O, e reconheço de imediato aqueles que são heterozigotos AB. Se aparecer alguém com sangue A ou com sangue B, eles serão também heterozigotos, mas que não podem ser reconhecidos como tal. Então, se você não conhece o histórico familiar e não tem nenhuma possibilidade de determinar a probabilidade de um indivíduo ser heterozigoto nessa situação, você não tem como falar absolutamente nada sobre a genética de um indivíduo com sangue tipo A ou com sangue tipo B nessa descendência. Outra possibilidade de alteração do padrão de herança esperado por cruzamento envolvendo um único loco gênico é chamado de ausência de dominância. Considerando a palavra, o termo, você chega à conclusão de que os dois alelos não dominam. Então não há dominância de um alelo em relação ao outro e, de alguma forma, os dois também se expressam. Com isso, o heterozigoto também pode ser reconhecido, só que diferentemente do que acontece com a codominância, aqui o heterozigoto tem uma tonalidade ou um padrão intermediário entre os pais. Então, se eu imagino um cruzamento de 2 linhagens puras, uma preta e outra branca, o híbrido vai apresentar a tonalidade cinzenta. Se houvesse codominância, então a gente viu que esse híbrido aí, esse heterozigoto proveniente desse cruzamento, seria preto e branco. Só fazer um parênteses, eu estou utilizando cor simplesmente por conveniência. A ausência de dominância, da mesma forma que codominância, pode aparecer em qualquer tipo de fenótipo. Tipo sanguíneo, por exemplo, não envolve cor, e vocês viram ali que é possível a ocorrência de codominância. Nesse quadro é feita a comparação, então, entre dominância completa, codominância e ausência de dominância. Olhando ali as proporções genotípicas, não ocorre, você não verifica nenhuma alteração. Você ainda tem o padrão esperado. Lembra que a gente está usando como exemplo o cruzamento entre monohíbridos, e o padrão esperado em termos genéticos é sempre 1:2:1. O 2 ali indica a quantidade de heterozigotos e 1 a quantidade de homozigotos. O que vai realmente ser alterado é o padrão fenotípico.
Na codominância e na ausência de dominância é aumentada uma classe fenotípica. E essa classe que é aumentada é a classe dos heterozigotos. Então, com a ausência de dominância ou codominância, o heterozigoto passa a ser reconhecido e ocupa de imediato uma classe. Havendo dominância completa, os heterozigotos estão embutidos entre aqueles indivíduos que têm o fenótipo dominante. E eles vão corresponder, no caso do cruzamento entre dois monohíbridos, a 2/3 da descendência que tem o fenótipo dominante. Essas proporções podem ser facilmente obtidas por vocês usando o quadro de Punnett. E você faz as inferências considerando dominância completa, codominância ou ausência de dominância e vê quais são os padrões esperados para diferentes situações. Vamos tratar agora dos casos envolvendo dois alelos. E também, por conveniência, a gente vai utilizar na maior parte dos exemplos cruzamentos envolvendo dihíbridos. Segundo a lei de Mendel, também está relacionada à meiose e ela fala da possibilidade de genes localizados em cromossomos diferentes serem distribuídos de forma independente entre os gametas que são formados. O cruzamento entre dihíbridos, quando ocorre independência dos genes e dominância completa dos alelos envolvidos, produz na F1 o padrão esperado de 9:3:3:1. Então, 4 classes fenotípicas. A primeira agrupa a maior parte dos indivíduos, são aqueles que têm as duas características dominantes. Isso vai corresponder a mais ou menos 56% dos indivíduos. Lembrando que eu tenho ali 16 possibilidades, em 9 delas eu tenho os indivíduos com as duas características dominantes. Então eu tenho 9/16. Fazendo a divisão, eu tenho 0,56 alguma coisa, multiplicando por 100, eu tenho a porcentagem correspondente. Então, se não há independência dos genes e se não há dominância completa entre os alelos dos genes envolvidos, eu não verifico o padrão de herança mendeliano esperado de acordo com a segunda lei de Mendel. E eu vou frisar novamente. Para facilitar a exemplificação, a gente vai utilizar cruzamentos envolvendo dihíbridos. Mas dihibridismo não é sinônimo da segunda lei de Mendel, da mesma forma que monohibridismo não é sinônimo da primeira lei de Mendel. A primeira situação que pode alterar o padrão de herança esperado de acordo com a segunda lei de Mendel é chamada de interação gênica. As interações gênicas podem ser de dois tipos, uma chamada de epistática e a outra de não epistática. A interação se refere à ação conjunta de dois genes para a produção de um produto final. Normalmente, o produto final de ação de genes é proteína ou RNA. No caso dessa expressão fenotípica, a gente está interessado na produção de proteína. Então, dois genes diferentes, por exemplo, A e B, interagem para a produção de uma proteína qualquer. E é essa proteína que vai caracterizar o que a gente chama de fenótipo. Em sentido amplo, codominância, ausência de dominância, dominância completa também envolvem interações gênicas, mas são interações entre alelos. Lembrando que alelo, então, são formas alternativas de um mesmo gene. Aqui, o termo interação gênica se refere de fato a dois genes diferentes. Voltando ao nosso exemplo, o gene A e o gene B. Com interação entre alelos, eu tenho A grande, A pequeno, B grande, B pequeno e assim por diante. Eu acho desnecessário contar a história completa. No livro ela é contada com todos os detalhes. Aqueles que tiverem interesse deem uma olhada lá. Mas é importante você saber que existem diferentes tipos de interações epistáticas. Cada uma delas recebe um nome. Havendo interação epistática, o número de classes fenotípicas é diminuído. Então você pode ter 2 ou 3, nunca vai encontrar 4. Lembrando que a gente está tratando de 2 genes com 2 alelos, e 4 seria o número máximo de classes fenotípicas
que eu poderia encontrar num cruzamento de híbridos. Isso nunca vai acontecer se houver interação epistática. Uma outra coisa interessante é que quando eu tenho dois genes, eu tenho dois adjetivos para descrever, cada gene controlando um caráter, um fenótipo. Então eu tenho lá alto e baixo, vermelho e branco. Então um gene controla a cor, o outro a altura e assim por diante. Havendo interação, um único fenótipo é produzido. Você descreve com apenas um adjetivo, cor de labrador. Então você tem três possibilidades. A cor do labrador é descrita com uma única palavra. E isso é um exemplo clássico nos livros didáticos de interação epistática. No caso das interações não epistáticas, os padrões de herança mendelianos esperados nos cruzamentos envolvendo dois genes diferentes podem até ser observados, como por exemplo o caso do 9:3:3:1. Mas como há interação gênica, um único fenótipo vai ser produzido e ele vai ser descrito com uma única palavra. Um exemplo clássico de interação gênica não epistática é a forma da crista de galinhas. Claro que esse fenótipo não é tão bem definido como aparece nos livros, mas existem 4 tipos básicos, chamados de rosa, simples, ervilha e noz, cada um deles controlado por 2 genes. Os genes são chamados de R e P, e dependendo do cruzamento, você observa na descendência o padrão mendeliano 9:3:3:1, mas os fenótipos são atribuídos com uma única palavra, a palavra que se refere à forma da crista. Isso é típico para interações gênicas. O efeito dos 2 genes deixa de ser percebido e passa a existir um único adjetivo para descrever aquilo que você está vendo. Ligação fatorial é outra situação que pode modificar o padrão de herança esperado para cruzamentos que envolvem 2 genes. Aí cabe um parênteses. Se supõe que Mendel se referiu a alguma coisa que posteriormente a gente chamou de gene como fator. Então o termo ligação fatorial se refere à ligação desses fatores, ligação entre genes. Alguns alunos acreditam que ligação fatorial está relacionado à fatoração lá da matemática, e isso não é verdade. Então, no lugar de fatores aí, você pode ler perfeitamente, sem nenhum problema, genes. Então, se você tem genes ligados, a independência necessária para a ocorrência dos padrões mendelianos típicos deixa de ser verificada. Então, obviamente, você não vai observar os padrões esperados. O padrão de herança mendeliano para características controladas por 2 genes independentes, ele acontece quando os genes estão em cromossomos separados. E a ligação fatorial acontece quando os genes estão localizados em um mesmo cromossomo. Se você compara o lado esquerdo e direito dessa ilustração, você vê que a ploidia é diferente nas 2 situações, mas o genótipo é o mesmo. Então eu tenho, apesar da diferença em número de cromossomos, o mesmo genótipo representado nas 2 situações. A ligação fatorial, então a ligação entre genes que ocupam o mesmo cromossomo, ela vai ser mais provável quanto mais próximos esses genes estiverem nesse cromossomo. Então, olhando aí de 1:3 nessa ilustração, à medida que os genes se aproximam, a ligação entre eles vai ficando cada vez mais forte e eles vão ser herdados como uma única unidade. Isso é ligação fatorial. Genes que estão separados em um mesmo cromossomo, eles podem sofrer permuta. Então, a permuta, crossing over ou recombinação faz com que 4 gametas diferentes possam aparecer, exatamente como acontece quando você tem genes presentes em cromossomos diferentes. Então, havendo permuta, mesmo que os genes estejam no mesmo cromossomo, o padrão de herança para genes independentes pode ser verificado. Reforçando, se há permuta, genes se tornam independentes. Caso eles estejam no mesmo cromossomo,
você tem a possibilidade da formação de cromossomos diferentes que permitem que os padrões de herança possíveis para genes independentes sejam verificados. Havendo ligação fatorial, o número de gametas diferentes é reduzido e os padrões de herança esperados não são verificados. Esse quadro resume a nossa conversa sobre possibilidades de alteração de padrões de herança para 2 genes independentes. Em algumas situações o padrão pode ser até observado, mas a forma como você descreve os fenótipos muda. Em outras, você permanece usando 2 termos, mas a quantidade de fenótipos produzidos é reduzida. Em ligação fatorial, em algumas situações, você pode ter apenas 2 classes fenotípicas e o padrão de herança verificado é 3:1, caso os pais sejam de híbridos. Eu fico por aqui. Até mais.